vencer a eleição tratando dos temas como eu estou tratando, especialmente na área de segurança, isso é prioridade zero. Então existe aquele famoso lema, vou ter que trocar o pneu do carro com o carro andando. Nós vamos precisar fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Eu não posso iniciar um mandato, vou começar agora a colocar o STF na caixinha, enquanto isso não resolver o tema que me elegeu. E, inclusive, resolver o tema que me elegeu ajuda a colocar o STF na caixinha. Porque, como eu disse no exemplo anterior que eu dei, o exemplo da Ayrton Senna, STF, é isso. Vocês estão fazendo isso aqui. Eu comecei um governo novo que foi eleito, eu não tenho rabo preso com ninguém. O tema que me elegeu foi esse. Este tema, ele é um tema absolutamente banal do ponto de vista constitucional, defesa de lei e ordem, pressuposto do poder executivo. Vão cumprir. Aí eles vão querer criar os problemas. Se criarem os problemas dele, nós vamos olhar para eles enquanto estamos resolvendo os outros temas. Porque participar da resolução dos outros temas vai tirar o brasileiro de uma sensação que é muito presente na minha geração, que é a sensação do nada acontece. Nada acontece. Se eu entrar e ficar apenas na briga institucional sem ir para a resolução material do problema, eu perco moral para participar da briga institucional. Então eu tenho que participar da resolução material. As pessoas, elas não vão conseguir enxergar, porque mais um governo em que está tendo uma briga entre os poderosos. Ah, eles estão brigando, aquele noticiário, liga lá na Globo News. O presidente do STF afirmou nesta manhã. A pessoa está vendo, tudo bem, o traficante ainda está na porta da minha casa. Eu ainda tenho medo de ser assaltado. Então eu preciso fazer as duas coisas. E infelizmente eu não vou poder fazer como o Bukele, como o exemplo que o Piotr deu. Porque o Bukele teve a oportunidade de olhar, entender que ele tinha uma força, ele acumulou o poder de tal modo que ele podia ir para cima de uma Suprema Corte corrupta, e aí depois ele fez as grandes operações dele. O caso brasileiro é diferente. Como todo país, as circunstâncias são diferentes, as correlações de poder são diferentes, e nós temos agora uma eleição em que as pessoas estão olhando para essas propostas e estão falando, a viabilidade. Então vamos levar à frente, vamos deixar eles errarem, vamos dar a oportunidade do STF errar. Porque aí a pessoa não está vendo uma briga institucional quase bizantina nos termos. Não, porque a DPF do não sei o que. Não, não, não. O presidente quer matar o traficante e o ministro do Supremo não deixou, aí muda de figura. Aí a gente vai trazer para essa discussão que envolve instituições, povo. E eu vou falar pelas minhas andanças pelo Brasil. As pessoas estão falando de outros problemas. O STF é um tema muito comentado em centros urbanos. Ao redor do Brasil as pessoas estão falando de outros assuntos. E vamos lembrar, o Lula ganhou a eleição em 2022 falando de outros assuntos para boa parte da população brasileira. Então, a população brasileira estava alheia a isso. Eu trago a população brasileira para esse tema se eu envolver os dois assuntos. A partir do momento que o STF se tornar um aliado direto ou indireto do cometimento de crime por parte desses caras. Então eu acho que a melhor estratégia possível é essa. E é verdadeiro, tanto que eu estou falando ao vivo para vocês. Porque eu acho que quando você é absolutamente e brutalmente honesto sobre o que você vai fazer, você já estabelece os parâmetros. Eu tô igual o Ayrton Senna na pista. Vai querer recuar? Recua. Vai querer bater? A gente vai pra colisão. Estou apenas sendo um democrata. Essa postura me lembra a postura do ex-presidente Jair Bolsonaro, principalmente no início, mais combativa. E hoje ele tá preso. E eu falo isso até porque se citou, né? Talvez se o STF for visto como conivente ao crime, né? Acho que não foi a exata palavra. Já não foi? Já não demonstrou o suficiente? As pessoas não entendem dessa maneira. Quando a gente fala as pessoas, eu vou pegar os eleitores do Bolsonaro, podem entender. Mas o resto do Brasil está preocupado com outras coisas. E quanto mais eu rodo, eu vejo isso. Existe um Brasil, gente, que vota no Lula. Existe um Brasil que vende um voto. Existe um Brasil que vota no Centrão. Essas pessoas falam de outros assuntos. As pessoas estão falando de outros temas. E esse tema não é central para elas. Isso é uma coisa que a gente precisa entender. Se a gente quer colocar as pessoas nessas discussões institucionais, esse problema tem que ser posto na mesa delas. Esta discussão sobre a briga do Bolsonaro, liberdade de expressão, ela é importante para um Brasil que é moderno. Lembra que eu comecei aqui falando do Brasil é dividido entre um Brasil moderno e um Brasil arcaico, que tem compra de voto, um Brasil que o Alcolumbre manda lá no Amapá. Esse Brasil que o Alcolumbre manda, ninguém tá ligando. As pessoas querem saber se vai ter show do Wesley Safadão no ano. É isso, e a gente tem que ser bem sincero, as pessoas vendem o voto. As pessoas mais humildes não entendem esse negócio de democracia. Porque elas são enganadas, elas estão na mão de uma classe política muito parasitária. Então, para elas, o Alexandre de Moraes está acusando... Quê? Quem é Alexandre de Moraes? As pessoas não existe essa discussão. Eu acho que trazer os temas concretos delas e aí o STF se opor é a melhor maneira de colocar elas no jogo. Sobre o discurso do Bolsonaro. O Bolsonaro, ele vinha na esteira de um movimento. Foi o impeachment da Dilma Rousseff, foi a Operação Lava Jato. Só que o Bolsonaro nunca tornou tangível para as pessoas o que ele ia fazer. Ele falava muito em termos abstratos. Eu vou acabar com isso aí! Tá bom, o que significa eu vou acabar com isso aí? Quais eram as políticas para ele andar com ou acabar com isso aí? Acho que a gente tem que ser mais tangível, a gente tem que botar na mesa o que a gente pretende fazer. Mas o que é acabar com isso aí? O STF foi lá, enfrentou o senhor e vai torná-lo inelegível, cassou o seu mandato, e aí? O senhor vai fechar o STF? O que é concreto? Eu quero ver da parte do STF, então... Prender ministros? O que é? Eu quero ver da parte do STF